fixar agora. Tá? Pronto, gente. Voltando do nosso intervalo, eu vou só aumentar de novo a letra para ficar melhor aqui a leitura. Tá? Depois a gente deixa a sentença para vocês e tal. Bom, então, o dano moral também deve ser acolhido. Ficamos desse jeito, né? Pois conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero apontamento indevido do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito basta para a presunção do abalo à honra do consumidor, desde que não exista qualquer restrição legítima no cadastro. O que nós vamos fazer? Fixar o dano moral. No tocante ao valor indenizatório devido, deve ser observado não, vamos fazer assim, deve o juiz observar a capacidade econômica das partes, a peculiaridade do caso concreto, objetivando reparar o dano sem causar enriquecimento indevido vamos ficar por aqui. Vou colocar no mesmo parágrafo. A indenização deve contribuir para desestimular. Inibindo sua conduta antijurídica. Observados os critérios referidos, anotados acima, entendo suficiente a condenação da empresa ao pagamento de R$10.000 ao autor, montante suficiente para reparar o dano sofrido injustamente. Suficiente a condenação da empresa, o pagamento, montante. Montante bastante. Bom,
Precisamos agora fazer o dispositivo, né? Eram 2 pedidos e a gente analisou os 2 pedidos. Então, vamos... Ante o exposto... Opa! Julgo procedente a ação nos termos do artigo 487 do CPC para o fim de 2 pontos. 1. Declarar inexigível o débito apontado na petição inicial. Ou declara inexigível o débito de R$30.000. Ou declara exigível o débito objeto do contrato, porque eu imagino que a empresa, na hora que for juntar o print, vai ter o número de algum contrato lá. É isso que você está dizendo que não tem. Contrato... (000) por ausência de respaldo contratual para cobrança e apontamento da dívida nos órgãos de proteção ao crédito. 2. Condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000, acrescido de juros de mora, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso, e corrigido monetariamente a partir da aprovação da sentença. O que mais eu preciso fazer? Confirmo a tutela antecipada deferida anteriormente. O que mais precisamos fazer? Aí é uma questão de técnica. Eu prefiro fazer um parágrafo à parte. Mas você poderia colocar como um outro item. Colocar como um outro item o confirma a tutela. Por exemplo, item 3. Poderia. E poderia colocar como item 4. Também prefiro um parágrafo à parte. Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º do CPC. Que mais? Publique-se, registre-se, intime-se. Data e local.
Oita. Beleza? Pronto. Tudo bem? Tudo bem? Alberto, você colocou juiz substituto. É, porque você não está prestando concurso para ser ministro supremo. Mas por que você não colocou juiz substituto de direito? Porque nós não temos essa configuração. Como assim? Nós não temos. Nós temos juiz de direito e o juiz substituto. O juiz direito substituto, ou juiz substituto de direito, é aquele que substitui o direito de alguém, esse cara nós não temos. Nós não temos previsão nesse sentido. Não há previsão constitucional, não há previsão legislativa nesse sentido. Então nós temos quem? O juiz de direito. E quem mais? O juiz substituto. Nós não temos juiz substituto de direito ou juiz de direito substituto. Tá certo? Eu não gosto de falar muito isso, mas acho que tem algumas situações que são complicadas. Exemplo, tem livro que escreve isso. Tá errado. Eu odeio falar isso, mas porque não tem essa previsão. Mas é a praxe. Tudo bem, mas nós não estamos na praxe. Depois que você passar, você coloca o que você quiser aí, meu bem. Mas como não há previsão para isso, eu não tenho como justificar se ele te descontar ponto. Mas o juiz, quem corrige não dá a mínima para isso. Bom, tudo bem, então você já saiu de uma premissa que eu não tinha. Ele não dá a mínima para o que você coloca embaixo, que é juiz substituto, juiz de direito substituto. Bom, se ele não dá a mínima, tudo bem. Não, ele dá importância para isso. Ele dá importância, então coloca o certo, porque aí você não perde ponto à toa. Nós não queremos perder ponto à toa. Juiz substituto. Vocês ficaram com alguma dúvida? Alguma observação? Não? Vamos fazer mais uma? Eu dou um tempinho rápido e aí a gente trabalha com uma outra. Eu vou dar uma enxugada só na sentença para não ficar tão longa assim. Mas vamos fazer mais uma? Vamos lá? Que é o seguinte, ó. Vamos fazer essa daqui. Eu não vou querer que vocês até podem fazer a sentença começo, meio e fim. Eu não vou fazer relatório e vou dispensar algumas questõezinhas de maneira organizada para fins de sentença, começo, meio e fim. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada naquela que eu vou disponibilizar para vocês, para ver se eu não comi uma palavra, alguma coisa assim que a gente foi fazendo junto. Eu até preferi, em vez de trazer uma pronta, tá aqui, pá! A gente foi construindo junto a sentença. Essa daqui, eu quero que vocês façam também com começo, meio e fim. Eu não vou fazer com começo, meio e fim. Tá? Eu vou pensar questões pontuais, que eu acho importante, e trabalhar com o dispositivo. Tá certo? Acho que 10 minutinhos, 15 minutinhos no máximo, a gente já começa. Então, vou pedir para vocês começarem a sentença sala aí, número 2. Trata-se de ação de indenização por dano material e moral. Acidente sério em rodovia envolvendo um ônibus que transportava o autor e um caminhão. O problema não é, só para vocês não acharem, assim, o problema não é tão inventado assim não, tá? Eu peguei uma sentença de abril, que foi julgado aqui em São Paulo, eu peguei só os dados do problema, tá bom? Lógico que tirei alguns, só para ficar um pouquinho mais fácil. Mas era um acidente de trânsito, em que envolveu um ônibus e um caminhão. O ônibus transportava o autor. O autor alega ter sofrido traumatismo craniano, corte na cabeça, 12 pontos. Bagagem destruída na colisão. Ele requer a condenação da empresa transportadora em danos morais pela dor física sofrida. Ele pediu R$100 mil. E a devolução em dobro da passagem, com base no artigo 42, né, parágrafo 42 do CDC. Extravio da bagagem, porque se a bagagem foi destruída, não sei o que, ele ficou sem. Que ele imagina ser R$4 mil. A empresa ré, ela requeriu a denunciação da lide da seguradora dela
e alegou inexistir abalo moral, até porque traumatismo ucraniano todo mundo pode ter qualquer hora, e isso é um aborrecimento que as pessoas têm que suportar, e né, não tem nada a ver com isso. Recusou e contestou, né, a prova do extravio da bagagem e a real perda. Tipo, quem disse que tinha 4 mil lá? E sustenta que o autor não utilizava cinto de segurança no momento do acidente. Estava sem cinto. E aí? Entenderam o caso? Quero que vocês analisem essas situações aí. Colisão de veículo que transportava o autor, dano material, dano moral, os danos materiais e morais indicados. Eu não coloquei o valor da passagem em dobro, mas se vocês acharem que é o caso de acolhimento, só falar devolução do valor desembolsado em dobro, na forma do artigo 42, CDC e tal. Isso não tem problema. Tá? Mas esse aqui, só se não ficou claro, houve uma denunciação da lide. Então lembra que a gente tem que ter 2 parágrafozinhos, porque aí nós temos aquele que vai julgar a ação do autor contra a transportadora, né, contra a empresa de ônibus, e tem uma denunciação também que tem que ser julgada. Legal? Então vamos lá. Pode dar uma congelada aí para mim, por favor? Que uns 10 minutinhos a gente volta. Isso, pode congelar aí. Legal.
Pri, caiu? Caiu. Vamos voltar? O pessoal aqui tá caindo em tudo, viu? No ônibus, passageiro cai no ônibus, né? A colisão, cai nos pedidos que não tem que acolher. Bom, aqui nós temos algumas situações que devem ser analisadas. Não era o caso de julgamento antecipado, porque um caso como esse, evidentemente, gera necessidade de uma apuração probatória, né? Então, muito difícil você pensar em julgamento antecipado nessa colisão, em especial no tocante aos danos suportados. Mas, se as partes dispensarem a produção de prova, mas esse dado para o nosso problema, eu acho que vai ser irrelevante na hora da prova, em específico, tá bom? Deixa eu deixar aqui aberto para mim, só para eu não ficar sem o meu problema. Bom, então, era uma colisão de veículo. Essa eu não vou fazer uma sentença estruturada pelo tempo, mas vou colocar coisas que são importantes. Então, a gente ia fazer o relatório, fundamento e decido. Vamos começar falando que trata-se de um contrato de transporte e que na condição de transportadora haveria responsabilidade na realização do serviço a contento, aplica-se o CDC, aplica-se. Mas há uma combinação de regras aqui? Eu diria que sim, porque o artigo 735, e até foi usado na sentença, a ocorrência do acidente não veio contestada pela REC na condição de transportadora, não negou sua responsabilidade de transportar, ressalvado o exercício do direito de regresso contra o terceiro, que é o 735 do Código Civil. De transportar, né, incólume o passageiro até o seu destino. O que não fez, impondo-se o dever de indenizar. Responsabilidade objetiva. Eu posso sair com a sustentação não dos artigos do Código Civil, mas pelo CDC? Posso. São relações de consumo, em que devem ser prestadas de maneira suficiente. A falta do cinto de segurança. Então, vou colocar aqui. Problema 2. Principais pontos. 1. Legislação aplicável. Fundamental. CDC. Eu já matei esse problema. Segundo ponto. Agora que eu já estruturei a minha legislação aplicável, eu vou trabalhar com as teses do réu. Deixa eu abrir o meu... Agora que a gente colocou ali, na tela, o que eu estou usando, eu vou trabalhar ali. Então, o réu ele alega o quê? Não tem dano moral, não teve prova do extravio da bagagem e sustenta que o autor não utilizava o cinto de segurança. A questão do cinto de segurança. A gente tem que lembrar que quem deve fiscalizar e observar para fins de cumprimento a utilização do cinto de segurança é a própria transportadora, porque a responsabilidade dela é objetiva e na existência de dano ela responde objetivamente. E aí a gente estava aqui conversando, né? Bom, mas e se eu tenho uma... Estava olhando se tinha alguma coisa aqui, alguma pergunta no Twitter, mas não. Mas e se causou dano? Causou dano, ele tem responsabilidade. Mas ele estava sem cinto, mas quem tem que fiscalizar a utilização do cinto é a transportadora. Mas Alberto, de um jeito ou de outro ele não concorreu para que aquilo tenha ocorrido. Eu não posso, de repente, trabalhar com o valor indenizatório? Pode. Mas isso exclui a indenização? Não. Então, o argumento em si fica prejudicado. Ele é imprestável. Então, cinto de segurança. Estou fazendo tipo uma ementazinha, né? Responsabilidade
objetiva da empresa. Ônus da transportadora de fiscalizar e exigir a utilização do equipamento de segurança. Tá certo? O que mais eu tinha no meu problema aqui? O que mais que eu tinha? Bom, então se eu já falo que a responsabilidade é objetiva e que nem a ideia, nem o problema do cinto de segurança afasta o ônus que cabe à transportadora, aí a gente teria que fazer uma análise dos prejuízos. E para fazer a análise dos prejuízos, eu vou trabalhar por tópicos. Quais foram os 3 prejuízos alegados? Primeiro deles, vou colocar devolução em dobro. Desembolsado com a passagem. É legítima a devolução? A responsabilidade é objetiva, ele tem responsabilidade pelo acidente. A transportadora tem que devolver em dobro o valor da passagem? Não. E por que não? Porque o artigo 42 do CDC, ele fala da devolução em dobro quando há o desembolso em razão de uma cobrança indevida. E o desembolso do valor da passagem era devido? Era, porque se ele não pagasse, ele não ia ter direito ao ticket, sem o ticket ele não embarcaria no ônibus. Portanto, devolução em dobro. Não. Ausência de aplicação do disposto no artigo 42 do CDC. A cobrança foi devida, ainda que o serviço tenha sido prestado de maneira defeituosa. Legal? Fácil isso? Vocês caíram nessa? Vocês têm que lembrar o seguinte, não é porque o autor pediu que ele tem razão. Mesmo na sentença. Mesmo na nossa sentença do probleminha, tá bom? Vocês nunca ouviram aquela coisa, o papel aceita... Eu odeio isso, acho brega, horroroso, péssimo. Como papel aceita tudo? Então só quer dizer que você pode escrever qualquer porcaria? Mas em havendo isso, se alguém faz isso, horroroso, péssimo, rejeito. Aqui no caso, rejeição. Isso não significa que ele não há responsabilidade da empresa, mas não por esse fato. 2, qual é o outro pedido? Dano moral. Bom, ele ficou com dor física, tomou 12 pontos na cabeça. É possível a reparação do dano? Legítima? Sim. A dor física e o transtorno suportado com o acidente justifica a indenização. É porque o meu probleminha foi simples, mas imagina, houve a colisão, aí ele foi arremessado, ou não foi arremessado, mas o ônibus ficou destruído, aí ficou esperando chegar o resgate. Você acha que tudo isso não tem um prejuízo? Não, não tem. Então tá bom, então vamos botar você para ser arremessado no ônibus da próxima vez. Então, evidente que tem. Aí a fixação, vamos usar aquele modelinho. Ser observada a capacidade das partes, a peculiaridade do caso, observando a razoabilidade, o bom senso do juiz, reparar, se enriquecer, papapá, e fixa uma indenização. Então, vou colocar uma indenização aqui, pautada mais ou menos num slide que a gente tinha lá, de extravio de bagagem, atraso de voo, não sei o que, dava de 10 a 30 mil. Ele pediu 100 mil no problema, não foi?
pediu 100 mil. Ah, é possível, Alberto, eu acho que é possível fixar em 100 mil. Ah, é possível, você justifica e fixa em 100 mil. Ah, não, mas eu acho que é muito. Por quê? E aí eu vou dar um dado para vocês. Ah, porque o STJ tem decisões que em falecimento de pessoa ele fixa 100 mil de indenização. O cara não morreu. Ah, mas 100 mil é pouco ou é muito? Gente, eu acho que nenhuma pessoa vale X ou Y, entenda. Pessoas não têm preço, mas a gente tem que trabalhar com fixações. Então, modulando com base na jurisprudência, nós estamos fazendo uma prova. Só uma prova. Se você colocar, sei lá, uns 50 mil, não é um absurdo. Não é uma loucura. Ah, e se eu colocar 100 mil? Não é uma loucura também. Tá bom? Eu só coloquei um valor intermediário. Só estou fazendo isso para lembrar jurisprudência STJ. Tá? Que muitas vezes... e os contornos. Não, e os transtornos suportados com acidente. Bom, sobrou o terceiro pedido. A nossa aula já está chegando ao fim. Sobrou o terceiro pedido. Que é extravio de bagagem. Como fixar? Aqui, gente, vai rolar equidade. É muito difícil, para não falar impossível, que as pessoas tirem foto. Tirem foto da bagagem. Ai, arrumei a mala, tá linda. Pá, tira uma foto. Tá, mas o que você vai fazer com essa foto? Não sei, vai que perde a bagagem. Eu já tenho prova. Ninguém faz isso. Ah, mas as empresas podem exigir que você declare os bens. Ótimo, se ela exigiu, perfeito. Se ela não exigiu, ela assume a responsabilidade. E aí, muitas coisas vão ser analisadas. Eu vou ler um trechinho ao invés de ditar para vocês, mas acho que dá para traduzir essa ideia. Você vai viajar para o calor, para o frio? É uma viagem de uma semana? Não, é uma viagem de 20 dias? É uma viagem de 2 meses? É uma viagem a passeio? É uma viagem a negócio? Tudo isso eu já falei em aulas anteriores para vocês. É importante para fins da fixação, inclusive do montante ali da bagagem, no montante do prejuízo em tese transportado na bagagem. Não tem um valor preciso? Não tem, mas você vai tatear o poder econômico da parte, o motivo pelo qual ela está viajando e assim por diante para fixação. Então, eu vou colocar assim... O valor deve ser fixado observando-se o destino da viagem, tempo de duração, capacidade econômica da parte, bens costumeiramente levados para viagens. Ah, e eu levei o quê? Não, eu levei 68 pares de sapatos. Não, isso não é normal. Isso não é normal. Eu sei que algumas mulheres devem estar falando, imagina, isso é normal. Não, não é normal. 68 não é normal. Olha, eu estava viajando para um lugar que é frio. Bom, então eu presumo que você tinha muitos casacos. Isso é razoável. Então, tudo isso tem que ser analisado no caso concreto. Não que você vai fazer um debruçar gigante, mas um parágrafo a justificar uma indenização equilibrada, que é sempre passível de impugnação. Tá certo? Mas é uma forma de você estabelecer nortes para fixação. Tá certo? E o último ponto que eu gostaria que vocês tivessem destacados. Denunciação. Dalide exigirá um parágrafo próprio, tá bom? Exigirá um parágrafo próprio. O que eu vou fazer para vocês, gente? Até a nossa aula está acabando. Eu peguei uma sentença aqui, é de 2015, de uma juíza aqui de São Paulo. Boa juíza, eu gosto das sentenças dela. Conheço ela, o marido dela também é juiz, trabalha comigo lá na corregedoria. Eu separei uma sentença da doutora Karina Bandeira Paes Leme, que é exatamente sobre esse caso.
o que eu vou fazer, eu vou deixar disponibilizado para vocês a sentença, que aí, ainda que a gente não tenha feito ela aqui, vocês podem fazer com base em todos esses elementos, e vocês têm mais um materialzinho para poder dar uma olhadinha, ver se vocês acertaram, erraram. Não tem certo e errado, mas se a construção lógica foi bem feita. Tudo bem? Então, com essas informações, e aí pelo nosso tempo que eu já estourei da outra vez, pode cortar aqui para mim, eu queria realmente agradecer. Agradecer a paciência, o carinho, a atenção nas aulas, e dizer que eu fico muito à disposição de vocês. Não é fácil estudar para concurso, é difícil. Eu sei que exige disciplina, exige paciência, exige muita tranquilidade e aquela coisa do eu sei porque eu já tive lá, então eu sei o que eu estou falando. Vai acabando os cursos, semestres, os anos, e a gente sempre com aquela expectativa de aí, quando é que vai chegar a minha vez, como é que vai ser? A vez vai chegar desde que a gente não desista e continue estudando firme e forte. O que tiver ao meu alcance, o que eu puder fazer, para mim é sempre um prazer e uma honra. Espero ter vocês em outras oportunidades, tá bom? Muito obrigado para vocês. Tchau, tchau. Ótimos estudos.